Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo sobre API, criação de API, nós vamos implementar neste vídeo o método GET, tá? Para isso, a gente vai precisar criar aqui na nossa base de dados uma tabela, inclusive eu já criei aqui no banco de dados com o nome API, a tabela clientes, com as seguintes colunas: ID, que é uma coluna de autoincremento, do tipo integer, tá? E os demais campos: nome, e-mail, cidade, estado, telefone. Todos podem ser do tipo text. Inclusive eu já alimentei aqui essa tabela com dois dados, tá? Então vamos agora para o nosso código, porque nós precisamos agora aqui criar a nossa conexão com o banco de dados, ok? Vamos criar aqui um diretório chamado classes. Dentro dele nós vamos informar o db.class.php, ok? Nós vamos criar aqui uma classe com o nome db, que é database. Dentro dela nós vamos criar uma função do tipo public static com o nome connect. E aqui dentro nós vamos realizar a nossa conexão com o banco de dados. O nosso servidor é o localhost, o nosso usuário é o root, a nossa senha é sem senha e a nossa base é API, tá? E aqui nós vamos dar um return new PDO, nós vamos usar o PDO MySQL host igual host dbname base char7 utf8 user e pass, ok? Pronto, com isso aqui nós já vamos ter a nossa conexão com o banco de dados, bastando apenas chamá-la no arquivo que nós vamos criar, ok? Vou fechar aqui, não vamos mais utilizar essa classe. Fechando, só conferindo aqui se está tudo correto, tudo certinho. Nós vamos vir agora aqui, nós vamos ver a melhor maneira de organizar. Vamos fazer assim. Vamos criar aqui um diretório chamado API, tá? Dentro desse diretório API, nós vamos criar outro diretório com o nome clientes, que é o nome da nossa API. E dentro desse diretório clientes, nós vamos criar o arquivo clientes.php, ok? Nós já vamos criar aqui a tag. E aqui no nosso index.php, nós vamos fazer um include 11 do nosso arquivo API clientes.php. Pronto. Com isso aqui a gente já consegue chamar para nossa API esse arquivo. Vamos ver se ele retorna. Teste, retornou certinho. Então pronto, então aqui a organização dos diretórios já está funcionando. Então nós vamos agora implementar o nosso arquivo clientes, ok? Nós vamos precisar utilizar aqui dentro desse arquivo as variáveis que nós setamos aqui: variável API, variável ação, variável parâmetro e variável método. Nós vamos implementar primeiramente a nossa variável get, tá? Para isso, primeiro a gente vai precisar verificar se a nossa API que a gente está chamando é realmente a API de clientes. Se for, a gente vai verificar agora qual método que a gente está chamando. No nosso caso, é o método get. E aqui dentro
a gente vai implementar o nosso código. Estamos no método get. Vamos colocar esse var dump aqui, vamos lá no nosso Insomnia. Se a gente vier aqui no lista, a gente vê que estamos no método get. Realmente, aqui estamos no método get. Se a gente vier aqui no post e chamar, não vai retornar nada. No delete e chamar, vai retornar nada. No put e chamar, não vai retornar nada. Então, o sistema está me retornando corretamente aqui só no método get. Tá? O que nós vamos precisar fazer agora aqui dentro é acessar o nosso banco de dados e listar os dados que estão lá. Então, para isso, a gente vai setar aqui na variável db a nossa conexão com o banco de dados. Aquele static, ele serve justamente para a gente fazer isso aqui, ó. A gente já chamar a função diretamente na implementação da classe, tá? Chamar tudo junto. Senão a gente teria que fazer um new db, aí dentro do db ter que chamar a conexão. Aqui a gente já faz tudo de uma vez. Aqui nós vamos fazer agora a nossa consulta com o banco de dados, utilizando o código MySQL, né? No caso aqui vai ser o select, eu quero selecionar tudo, retornar tudo que for na tabela clientes, ordenado pelo nome, ok? A gente vai vir aqui, a gente vai fazer justamente isso aqui, ó. Select asterisk from cliente, selecionar tudo da tabela cliente, ordenado pelo nome. No caso, assim, ok? Assim. Então vamos lá, vamos para o código. Aqui agora a gente vai precisar executar. Então a gente vem execute e nós vamos retornar no objeto o resultado de tudo, o resultado da nossa consulta. Ele vai criar aqui um objeto, tá? Um array. Vamos só incluir esse parâmetro aqui do PDO, que é para ele colocar os índices com o nome dos campos, ok? Se a gente der um var dump, repito, eu gosto muito de usar var dump para ir debugando o código, para ver se está dando tudo certinho. Se você não tem essa prática, eu aconselho a ter. Ele está dizendo aqui que ele não achou a classe DB. Óbvio que ele não achou porque nós não incluímos a classe DB. Então nós vamos colocar aqui classes barra db.class.php. Vamos voltar lá no nosso código, seleciona, aqui tá, ele já me retornou os dados que tá lá no banco de dados, tá? Formato de array. Para melhorar a visualização aqui, no lugar de usar var dump, vamos usar print r. Eu acredito que ela altera. Altera, mas ainda fica meio bagunçado, mas não tem problema não, dá para entender. Então aqui eu já tenho os meus campos, as minhas informações. Eu só preciso agora fazer com que o PHP me retorne isso no formato JSON, tá? Então como é que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente vai fazer aqui um if. Se o objeto obj existir, ele vai aqui me retornar, tá? Se ele não existir, ele vai retornar dizendo que não tem dados. Se minha tabela, no caso, estivesse em branco. Então, como é que a gente faz esse retorno agora? Nós podemos simplesmente fazer isso aqui, ó. Echo JSON encode, tá? Data, vamos colocar em português, dados obj, certo? E aqui, se não existir os dados, echo JSON encode dados
Opa. Não existem dados para retornar. Ponto e vírgula. Vamos lá agora no nosso Insomnia. Send. Aqui estão os dados. Dados ordenados pelo nome. E retornando todos. Só que ainda tem uma coisa. Eu não quero que seja chamado no clientes. Eu quero que seja chamado no clientes lista. Tá? Então o que é que a gente faz aqui? A gente dentro do método get aqui, ó, a gente pode fazer um if, tá? Onde a ação é igual a lista. E a gente coloca todos esses dados aqui dentro desse if. Então, se a minha API for cliente, o meu método get e a minha ação lista, ele vai me retornar isso aqui. Se eu tirar a lista daqui, ele não me retorna nada. Vamos colocar agora uma mensagem aqui nesse lista. Então, se a minha ação for igual a nada, o sistema ele vai me retornar aqui. Vamos colocar erro. Caminho não encontrado. Certo? Se a minha ação for igual a nada, ele diz que o caminho não encontrado. Se minha ação for igual a lista, ele vai me retornar tudo. Vamos testar? Eu salvei? Salvei. Então, deixa eu ver aqui. Se minha ação for igual a nada, ele vai me retornar erro. Se minha ação for igual a lista, porque ele não me retornou. Vamos para o Vardamp. É sempre bom acontecer esses probleminhas assim pra gente aprender debugar. Então aqui, ó, a minha ação é nada. Vamos ver agora se vai. Ainda não foi. Ação e parâmetro. Então, vamos colocar os dois. Se minha ação e o parâmetro for igual a nada. Ah, tá. Já sei. Faltou o eco aqui. Mas vamos deixar aqui mesmo. Vai. Ação e parâmetro. Se os dois for nada, ele vai me retornar caminho não encontrado. Se a minha ação for lista e o meu parâmetro for nada, ele vai me retornar todos os dados. E agora nós vamos fazer outra para ele me retornar aqui um único resultado. Então no caso aqui eu quero que ele retorne o ID1, tá? Lista /1. Se a gente colocar aqui, ele não vai retornar nada porque a gente ainda não implementou. Então vamos implementar. Aqui, ó, lista e nada, ele vai retornar tudo. Então vamos só copiar e colar esse aqui. Porém, aqui no parâmetro, nós vamos colocar diferente de nada. E aqui nós vamos mudar a consulta para caso o ID seja igual o parâmetro, certo? O demais permanece aqui a mesma coisa. Ele vai me retornar. Não, aqui não. Aqui não são todos, porque como ele está listando aqui somente um, ele vai me retornar apenas o objeto. Ele me retorna o objeto e o restante aqui tudo certinho.
Vamos voltar lá para o nosso Insomnia, executar. Ele deu um erro aqui, classe 2 not found. Classe 2 not found. Vamos descobrir agora aqui onde é que está esse problema. Ah, isso aqui. Ele não tem parâmetro. Vamos executar agora. E aqui está, ele me retornou o dado do ID1. Se eu alterar aqui para 2, ele vai me retornar o 2. Se eu colocar aqui para 3, ele vai me retornar que não existe dados para retornar. Se eu voltar aqui e retornar só lista, ele vai me dar a lista. E está feito o nosso get. Como listar as informações do banco de dados. No próximo vídeo nós vamos implementar a função post, que é para inserir um dado no banco de dados.